de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 25. Após uma semana passada em promessas de amor e esquemas de felicidade, Mr. Collins foi arrebatado à companhia de sua adorável Charlotte pela chegada de sábado. A dor da separação seria nele, contudo, aliviada pelos preparativos para a recepção de sua noiva, pois não era sem fundamento que alimentava a esperança de, em seu próximo regresso a Hertfordshire, ver finalmente fixado o dia que o tornaria no mais feliz dos mortais. Despediu-se de seus parentes de Longbourn com tanta solenidade como anteriormente. Às encantadoras primas, renovou os seus votos de um futuro feliz e próspero, e ao pai delas prometeu uma outra carta de agradecimento. Na segunda-feira seguinte, Mrs. Bennet teve o prazer de ver chegar seu irmão e a mulher, que, como de costume, vinham para passar o Natal em Longbourn. Mr. Gardiner era um homem sensato e distinto, consideravelmente superior à irmã, tanto por natureza como por educação. As senhoras de Netherfield dificilmente acreditariam que um homem que vivia do comércio e morava próximo de seus armazéns pudesse mostrar-se tão bem educado e agradável no trato. Quanto a Mrs. Gardiner, vários anos mais nova que Mrs. Bennet e Mrs. Phillips, tratava-se de uma mulher extremamente simpática, inteligente e elegante, e era especialmente apreciada pelas sobrinhas de Longbourn. Às duas mais velhas, dedicava ela, contudo, uma ternura particular, levando-as frequentemente a passar longas temporadas em sua casa na capital. A primeira ocupação de Mrs. Gardiner, à chegada, foi distribuir os seus presentes e descrever a última moda. Quando as viu satisfeitas, declarou chegada sua vez de escutar. Mrs. Bennet tinha várias queixas a fazer e muito que se lamentar. A desgraça imperava naquela casa, desde a última vez que estivera com a cunhada. Com duas filhas a ponto de casar, vira as suas esperanças darem em nada. "Não censuro Jane", continuou ela, "pois ela teria aceitado Mr. Bingley, caso pudesse. Mas Lizzie... irmã, como é penoso pensar que a estas horas ela poderia ser a mulher de Mr. Collins, não fosse ser tão obstinada. Ele fez o pedido nesta mesma sala e ela recusou. O resultado disso é que Lady Lucas vai casar uma filha primeiro que eu e que os bens de Longbourn continuam tão vinculados à sucessão como antes. Os Lucas são gente de muita astúcia, só pensam em conseguir os seus intentos. Custa-me falar deles assim, mas é a pura verdade. Põe-me fora de mim ser contrariada em minha própria família e ter vizinhos que velam pelos seus interesses, na ignorância total dos interesses dos outros. Enfim,
A sua chegada em um momento como este traz-nos grande conforto e alegra-me particularmente o que me conta, sobretudo o que diz respeito às mangas compridas. Mrs. Gardiner, para quem todos aqueles acontecimentos não constituíam novidade, graças à correspondência mantida com Jane e Elizabeth, respondeu superficialmente à cunhada e, em atenção pelas duas sobrinhas, mudou o rumo da conversa. Quando, mais tarde, se encontrou a sós com Elizabeth, abordou mais detalhadamente o assunto. Tudo indicava tratar-se de um casamento desejável para Jane, disse ela. Lamento que o projeto não tenha ido adiante, mas isso acontece com tanta frequência. É tão comum um jovem como esse Mr. Bingley que me descrevestes apaixonar-se por uma moça bonita e, após algumas semanas e quando o acaso os separa, esquecê-la com a mesma facilidade. Não deixa de ser uma excelente consolação, disse Elizabeth. Contudo, não nos serve. Não foi o acaso que interveio em nosso desfavor. Não é, com frequência, que a intervenção de amigos consegue persuadir um jovem abastado a esquecer uma moça por quem ainda há tão poucos dias estava intensamente apaixonado. Mas essa expressão, intensamente apaixonado, está tão vulgarizada, é tão duvidoso e indefinido o seu significado, que ela pouco me diz. Aplica-se, geralmente, mais aos sentimentos que brotam em uma meia hora de conhecimento que um afeto sincero e duradouro. Diz-me, qual a intensidade do amor de Mr. Bingley? Nunca vi uma inclinação mais promissora. Ele quase não atendia às outras pessoas, pois só tinha olhos para ela. Cada vez que se encontravam, a atração dele por ela parecia mais evidente e decidida. Em seu próprio baile, ele ofendeu 2 ou 3 meninas por não as ter convidado para dançar e por 2 vezes eu lhe dirigi a palavra sem conseguir obter resposta. Podem existir sintomas mais otimistas? Não é a desatenção daquilo que nos rodeia a própria essência do amor? Oh, sim, daquela espécie de amor que eu julgo ter sido dele. Pobre Jane, lastimo-a, porque com o feitio dela não se recomporá tão cedo. Seria preferível teres sido tu a protagonista, Lizzie. Esquecerias mais facilmente. Achas que a conseguiremos convencer a partir conosco? Uma mudança de ares talvez ajude, e é importante também que ela saia daqui de casa. Elizabeth regozijou-se com a proposta da tia e mostrou-se persuadida de que a irmã acederia a ela com prontidão. Espero, acrescentou Mrs. Gardiner, que não a vá influenciar qualquer consideração a respeito desse jovem. Vivemos em locais tão apartados na capital, damo-nos com pessoas tão diferentes e, como sabes, saímos tão pouco que não é provável que eles se encontrem, a não ser que ele a vá visitar. E isso é praticamente impossível, pois ele encontra-se agora sob a custódia do amigo e Mr. Darcy nunca lhe permitiria ir visitar Jane
a tal local de Londres. Minha querida tia, que ideia sua! Mr. Darcy talvez conheça de nome Gracechurch Street, mas entrar nela significaria para ele 1 mês, pelo menos, de abluções, de modo a libertá-lo de todas as impurezas. E pode estar certa de que Mr. Bingley não dará um passo sem ele. Tanto melhor. Espero que não se encontrem. Mas Jane não se corresponde com a irmã dele? Ela não deixará de a visitar. Ela a irá ignorar, pura e simplesmente. Mas, apesar do tom decidido com que Elizabeth proferiu tal certeza, assim como aquela outra de Bingley vir a ser impedido de se avistar com Jane, ela sentia uma certa ansiedade que, após reflexão, a convenceu de não estar assim tão certa daquilo. Era possível, provável até, que o afeto dele tivesse ocasião de ser reanimado e a influência os seus amigos desafiada e vencida pela influência mais natural dos atrativos de Jane. Miss Jane Bennet aceitou com prazer o convite da tia e não dedicava naquele momento nenhum outro pensamento a Bingley que não fosse em sua esperança de poder passar uma manhã na companhia de Caroline sem correr o risco de o encontrar, visto não estarem vivendo na mesma casa. Os Gardiner permaneceram em Longbourn 1 semana, que com a cooperação dos Phillips, dos Lucas e dos oficiais decorreu fértil em compromissos. Mrs. Bennet planejara tão cuidadosamente esses entretenimentos do irmão e da cunhada que não se sentara uma vez só para um jantar verdadeiramente em família. Quando ficavam em casa, havia sempre alguns oficiais convidados, e entre eles, Wickham nunca faltava. E nessas ocasiões, Mrs. Gardiner, que os calorosos elogios de Elizabeth a respeito dele tinham posto de sobreaviso, dedicava uma atenção especial a ambos. Embora, pelo que lhe fora dado observar, nada a fizesse supor que eles estivessem seriamente apaixonados, a preferência de um pelo outro era suficientemente evidente para lhe causar uma certa preocupação, pelo que resolveu ter uma conversa com Elizabeth antes de deixar Hertfordshire e mostrar-lhe sua imprudência ao encorajar tal amor. Para com Mrs. Gardiner dispunha Mr. Wickham, à parte de todas as suas outras qualidades, de um recurso próprio a proporcionar-lhe um certo prazer. Há cerca de 10 ou 12 anos, quando ainda solteira, passara um período considerável de sua vida naquela região do Derbyshire, da qual ele provinha. Tinham, por conseguinte, vários amigos em comum. E, embora Wickham raramente tivesse estado lá desde a morte do pai de Mr. Darcy, ou seja, há mais de 5 anos, ele tinha para oferecer sobre esses amigos notícias mais recentes que aquelas que ela alguma vez conseguira. Mrs. Gardiner visitara Pemberley e conhecera muito bem, de reputação, o falecido Mr. Darcy.
Tal coincidência proporcionou, consequentemente, um inesgotável assunto de conversa. E, ao comparar as suas recordações de Pemberley com a descrição minuciosa que Wickham lhe oferecia, assim como ao render homenagem ao caráter de seu último sucessor, ela não só o estava deliciando, como também ela própria se comprazia em fazê-lo. Quando a informaram da atitude do atual Mr. Darcy para com Mr. Wickham, Mrs. Gardiner tentou recordar-se de algo relacionado com a reputada disposição daquele cavalheiro e que condissesse com ela, acabando por afirmar que se lembrava vagamente de ter ouvido falar de Mr. Fitzwilliam Darcy, como se tratando, na época, de um rapazinho muito orgulhoso e de bastante mau gênio. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!